Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. E hoje vamos realizar os comentários a respeito da atividade complementar número 1 do PET 2, que é a ideia do calor e temperatura. Bom, calor e temperatura, se a gente for analisar somente a maneira como a gente fala esses termos no dia a dia, eles podem muitas vezes se confundir. Se confunde com certeza, mas o porquê disso, né? Por que há essa confusão? Justamente porque o termo científico ele se difere um pouco do termo usual, né? O termo cotidiano, o termo do dia a dia. Então essa atividade ela veio justamente para mostrar para vocês, né, que isso acontece, que é uma realidade e que vocês aprendam a diferenciar os conceitos para que durante as nossas aulas a gente consiga utilizá-los da maneira correta, tá? Eu vou ler a primeira questão aqui, ó. Os conceitos referentes a calor e temperatura serão abordados no decorrer das aulas, mas você acha que existe alguma diferença entre esses dois termos? Deixa eu explicar para vocês, ó. Quando você, num dia de verão, um dia de janeiro, verão, e você acorda já suando, e chega meio-dia, 30 graus, 31 graus, a primeira coisa que a gente fala, nossa, hoje está quente, ou hoje está muito calor. Então veja que a associação de temperatura alta a calor é muito comum no nosso dia a dia, muito comum. Só que esses dois conceitos na física eles são bem diferentes. Então, se a gente pegar o termo usado no dia a dia, a gente pode achar semelhança, a gente pode falar que eles são semelhantes, a gente pode falar que eles se referem à mesma coisa. Só que na ciência isso não acontece. Na ciência já é bem diferente. Então, o que acontece na ciência? Bom, temperatura é um termo, é um conceito relacionado ao grau de agitação de moléculas. A temperatura ela mede a velocidade de movimento ou velocidade de agitação das moléculas de um corpo, tá certo? Já o calor, ele se relaciona com transferência de energia, e sim a quantidade de energia transferida de um corpo para o outro. Veja que conceitualmente são termos bem diferentes, só que no dia a dia a gente se relaciona com eles como se fossem sinônimos. Tá bom? Então, a temperatura alta, calor. Temperatura baixa, ausência de calor. E isso é importante que vocês aprendam a distinguir, tá bom? Então, se a gente falar que no dia a dia, no cotidiano, pode ser que a gente encontre semelhanças, mas os conceitos científicos são bem diferentes. Olha a segunda questão. Vamos fazer uma lista de 10 termos, processos ou objetos que tenham uma relação com calor ou com temperatura. E lá embaixo, ó, no 3, estão vendo? A gente tem lá, classifique os termos anteriores de acordo com a sua utilização ou situação, com os exemplos abaixo. Então vamos pegar já os exemplos aqui, a gente pode falar alguns termos que vocês poderiam utilizar nas respostas de vocês. Por exemplo, ó, termo, processo ou objeto. Vamos pegar Sol. Sol, tudo bem? O Sol é um astro, né? É uma estrela. Então, eu posso a utilização, situação, o que é o Sol? O Sol é uma estrela, tudo bem? E nessa estrela, a gente se relaciona cotidianamente com essa estrela e a gente relaciona o Sol ao calor, o Sol à alta temperatura, tá bom? Então nesses 10 termos que vocês podem elencar aqui para falar termo, processo e a utilização deles, eles se relacionam com isso. Por exemplo, geladeira. A geladeira é utilizada para quê? Para resfriar os alimentos. Então, vamos utilizar o termo correto. Com a geladeira, a gente retira calor? Qual que é a ideia de geladeira? Então, a ideia de geladeira é a diminuição da temperatura de alguma coisa, de qualquer coisa que você colocar lá dentro, o que ela vai fazer? Diminuir a temperatura. Então é para isso que serve uma geladeira. Para que serve uma lâmpada incandescente? Uma lâmpada incandescente, o que é? É uma lâmpada que esquenta muito. O processo de emissão de luz dessa lâmpada
ela se dá por meio do aquecimento de um filamento. E esse filamento ele esquenta tanto que emite luz, é que nem um ferro. Se você pegar um pedaço de ferro e botar ele no fogo e conseguir manter ele lá, vocês vão ver que ele vai ficar vermelho e vai emitir luz. Tudo isso devido ao aquecimento, tá bom? Um outro processo, por exemplo, o motor a combustão. O motor a combustão ele realiza uma queima de combustível e gera aquecimento. Ah, mas o objetivo dele não é gerar movimento? Sim, mas você não pode negar que ele gera aquecimento, tá bom? Então também se relaciona com temperatura. Então, nos diversos acontecimentos cotidianos, vocês vão encontrar termos ou processos que se relacionam com aumento ou diminuição de temperatura. Agora, o calor em si, eu gostaria que vocês tivessem um pouco mais de cuidado com esse termo. Um pouco mais de... reservem um pouco um espaço correto quando a gente começar a avançar nos termos, nos conceitos, para vocês aprenderem o real conceito de calor, tá? Eu acho que o mais importante de tudo é vocês concentrarem na temperatura. A temperatura a grandeza é um conceito relacionado ao grau de agitação de moléculas de um corpo. Quanto mais agitadas essas moléculas, maior é a temperatura de um objeto. Quanto menor o grau de agitação dessas moléculas, menor é a temperatura desse objeto, tá? E agora o calor vocês deixem reservados. Deixem reservado. Ah, professor, eu posso falar que hoje é um dia quente? Sim. Hoje está calor? Claro. Como eu disse, é o termo cotidiano. O que eu gostaria muito que vocês fizessem é quebrar a relação entre alta temperatura e calor. É isso que eu gostaria que vocês fizessem daqui para frente. Tá bom? Então, nesses termos e situações ou processos, por favor, né, elenquem isso daí, que vai ser importante para vocês conseguirem fazer isso daqui para frente. Tá bom? A quarta questão. Para medir a temperatura dos objetos e sistemas, utilizamos o popular termômetro. Porém, é necessário adotar uma escala, ou seja, um padrão de medida para se aferir a temperatura. Diante disso, pesquise o princípio de funcionamento dos termômetros, quais são as escalas termométricas mais utilizadas no mundo e qual a origem de cada uma delas, e posteriormente voltaremos a falar sobre elas. Nós já estudamos um pouquinho na primeira aula a respeito das escalas termométricas. Nós já vimos que existem diferentes escalas para se medir temperatura. Então vamos lá, o que a temperatura mede? A temperatura mede o grau de agitação de moléculas. E existem diversas maneiras de fazer essa medição, como existem diversas maneiras de se medir, por exemplo, a massa. Eu posso medir a massa em quilograma, em grama, etc. Eu posso medir pressão de um pneu, por exemplo, em bar ou em PSI. Assim como existem diversas escalas para se medir temperatura. Então a escala de temperatura que nós usamos aqui é a escala Celsius. Entretanto, nos Estados Unidos, por exemplo, se usa a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit ela é utilizada em países da América do Norte, em grande escala. Entretanto, a escala Celsius é a mais utilizada aqui na América do Sul. Tudo bem? Então eu vou colocar um texto sobre a escala Fahrenheit para vocês lerem. A escala Celsius é um pouquinho mais complexa, mas a gente pode também abordar ela em algum momento. Então na próxima aula a gente conversa sobre esses temas, tudo bem? Então esses foram os comentários da atividade complementar e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço, tchau, tchau.